5 anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, eu tinha 3 pedidos que eram muito recorrentes. O primeiro deles era que eu queria ter mais intimidade com o Senhor. O segundo deles era que eu queria ter mais sabedoria. E o terceiro era eu queria uma esposa. E cara, passou muito tempo e eu continuei pedindo por isso. Claro, a minha oração mudava. Eu tirava alguma coisa, acrescentava outra. Mas essas 3 coisas sempre estiveram lá: intimidade, sabedoria e uma esposa. E muita coisa passou por debaixo da ponte até que eu estivesse no momento de hoje, que eu vejo que é uma resposta de oração. Eu pedi por intimidade e ele me trouxe problemas que eram tão profundos que eu não conseguia ter resposta, não conseguia responder as perguntas. Eu via que a minha vida era tão insignificante por conta desses problemas e eu enxergava como verdadeiramente a minha vida era, que era vazia sem ele. Então eu tive mais intimidade com Deus por conta desses problemas que vieram. A segunda coisa que eu pedi foi por sabedoria e Deus trouxe problemas, dificuldades, adversidades, e eu tô aqui em São Paulo e eu tô tendo que aprender muita coisa para conseguir me manter. Então eu tô tendo que desenvolver essa sabedoria. E a terceira coisa, eu pedi para uma esposa. O que envolve cuidar de uma pessoa são várias áreas. Então, área financeira, área espiritual, área emocional, E o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Lá em Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de pedir, há tempo de esperar e há tempo de receber aquilo que pediu. Então, eu tô aqui recebendo aquilo que eu pedi e eu sou muito grato por isso. Teve alguns momentos que eu não tive maturidade para poder receber esse presente, mas eu tô a cada dia recebendo mais e mais sabedoria. Olha só, eu me lembro que sempre que eu tinha oportunidade para rasgar meu coração e pedir para Deus transformação, avivamento, eu fazia. Era uma vigília, era um culto, era um monte, eu sempre estava pedindo pela mesma coisa: Pai, me transforma, me aviva, faça de mim, ó Deus, como o Senhor fez com os apóstolos, como o Senhor fez com Billy Graham, como você fez com tantas outras pessoas que se colocaram à disposição. E chegou alguns momentos que eu tava pedindo só por pedir mesmo, porque na minha cabeça nada tava acontecendo, porque a minha vida tava da mesma forma. Procrastinação, preguiça, pecados de estimação, nada mudava. E eu sinceramente, eu pensava que sim, eu receberia toda essa transformação estando na minha cidade, dentro da minha casa, confortável, vivendo daquela forma. Só que não, eu não iria receber essa transformação que eu pedia tanto estando em Itaperuna, no conforto do meu lar. E agora que passou o tempo de pedir, eu tô aqui em Barueri. E às vezes eu pego o Uber e fico olhando pra essa cidade de concreto. E às vezes eu nem acredito, sabe? Eu nem acredito que eu tô aqui, no polo industrial, um estado que movimenta 36% do PIB nacional. É um sonho que se tornou realidade. E também dá vida às visões que eu tinha sobre um futuro que eu nem sabia quando iria acontecer. Existe uma frase que ela tem um significado muito interessante para esse posicionamento, que é: a sorte me encontrou trabalhando. Então, por muito tempo eu pedi, por muito tempo eu fiz, por muito tempo eu aprendi, por muito tempo eu pratiquei, até que chegou o tempo em que eu tive o convite de vir para cá. E cara, é interessante porque muitas vezes a gente pede para Deus coisas, só que logo assim que a gente pede e a gente recebe, a gente reclama. É como se a gente pedisse pela chuva, clamasse pela chuva, berrasse pela chuva. E quando ela viesse, a gente reclamasse do barro que tá sujando a barra da nossa calça. E assim, poxa, isso é justo? Cara, justo eu não sei, mas se fosse eu que tivesse um filho que tivesse me pedido por anos e anos a fio por uma aventura, e quando ele chegasse nessa aventura, ele reclamasse que a roupa dele tá toda suja, a roupa branquinha dele tá toda suja, e desejasse até nunca ter ido para aquele lugar, isso me incomodaria sim. Foi o que aconteceu comigo. Ansiamos pela transformação, desejamos, gememos, choramos, e quando a gente consegue, o que a gente faz? Reclamamos. E isso é justo? Isso é amar?
Isso é digno de glória? O que precisa habitar no nosso coração é um pedido para que Deus transforme a nós, a sua imagem e a sua semelhança, para que a gente venha ser humilde verdadeiramente e aceite aquilo que Deus tem preparado para nós. Aqui nesse vídeo, a minha ideia foi me expor ao máximo possível, mas eu gostaria que você fizesse uma análise dentro de você, uma análise franca da sua vida. O que você pediu há anos atrás a Deus e que hoje isso se realizou e que você está sentindo um peso em carregar essa bênção? Às vezes a gente pede por tanto tempo e Deus escuta a nossa oração. Só que a gente tem que lembrar também do peso de carregar essa bênção. Porque lembra que eu falei que eu quero me casar e tal? Eu quero uma esposa parecida com uma mulher valorosa de Provérbios 31:10, que fala que ela é mais valiosa do que rubis. Tem uma responsabilidade muito grande. Cara, você precisa de ser como esse cara de Provérbios 31:10, equivalente. E assim, é muito fácil pedir por uma Ferrari, mas você vai querer pagar o IPVA dela? Aí, você, solteiro, tá pedindo por uma esposa, uma namorada. Só que você é perrapado, preguiçoso, procrastinador, mora na casa dos seus pais. Cara, o máximo que você vai conseguir é um dragão. Então assim, esse vídeo é um chamado para que a gente venha cair em si e venha reconhecer que as coisas nem sempre vão ser da forma como a gente quer. Mas se a gente pedir, manter-se pedindo, cara, Deus vai responder e é bom que você esteja pronto. Porque quando a chuva vier, cara, vai vir barro, vai vir pedregulho, vai vir, assim, tudo para que o seu sonho, aquilo que você pediu por tanto tempo, se realize. Mas aquele que trouxe a chuva, respondendo a sua oração, ele também quer que você se posicione como uma pessoa que está grata por aquilo que está acontecendo. Então, cara, pega os seus baldes, enche esses baldes com a chuva do Senhor e seja grato. Quando você chegar em casa com a roupa toda suja, cara, ajoelha no chão e fala: Senhor, obrigado por essa chuva. Agradeça estar sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e até mais.